Fala aí pessoal, tudo bem? Prof. Salva na área e tô dando continuidade aos vídeos de tudo sobre, né? São vídeos resumos explicando muito objetivamente, não é a maneira qual eu daria aula em sala de aula, certamente, o que são as coisas, né, na matemática. Então já falei sobre radiciação, potenciação, números decimais, frações, razão, proporcionalidade e finalmente agora eu vou falar da regra de 3. Esse é um nome um tanto esquisito na matemática, né? Regra de 3, uma coisa assim bem popular, não é uma coisa teorema de Pitágoras, né? É o teorema fundamental da aritmética, não é assim, tá? Então me parece ser uma coisa popular, tanto que a gente usa, putz, né? Muito. Então tem tudo a ver com razão, tem tudo a ver com proporcionalidade, e é isso que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então peço, se você gostar desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, isso me ajuda bastante a aumentar. Coloque seu comentário para saber como é que está o seu desenvolvimento, se você tiver alguma dúvida, é o meio que eu tenho para me comunicar com você, tá bom? Então, sem muitas delongas, bora dar uma olhada aqui na tela. Nossa, minha cara ficou brilhante, né? Estranho. Mas é isso aí. Então eu tenho aqui 3 problemas. Né? Então, saiba que existem 2 tipos de regra de 3. Né? A regra de 3 simples e composta, e é isso que eu vou mostrar aqui. Tá. Para facilitar o entendimento, né? Vou botar aqui o número 1, número 2 e o número 3. Tá. Bem, número 1, supondo que cada funcionário de uma microempresa com 35 integrantes gasta 10 folhas de papel diariamente. Quantas folhas de papel serão gastas nessa empresa quando o quadro de colaboradores aumentar para 50? Então, bem, o que eu proponho primeiro é você ter um cuidado com a sua escrita, tá? Ou seja, né, escrever o que está acontecendo com o problema com algum critério, com alguma arte, né, com alguma técnica. Que técnica é essa? Né? Então eu vou escrever assim as grandezas que estão sendo trabalhadas nessa questão. Então tem os funcionários, e tenho também as folhas. E 10 funcionários gastam. 35 funcionários gastam 10 folhas. 50 funcionários gastam X, que vai representar o que eu quero saber. E é aqui que mora o perigo, tá? Porque se as razões se mantêm em proporção igual, faz a multiplicação em cruz, mas geralmente a gente precisa lembrar, a gente precisa lembrar se essas grandezas são inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais. Eu expliquei um pouco sobre isso no vídeo de proporcionalidade, de proporção. Tá? Então, é só você manter algum. Né? Geralmente eu gosto de aumentar onde está o X e pensar o que sobrou. Né? Então, se o número de folhas aumenta, é porque o número de funcionários também aumenta? Ou vai diminuir? É porque também aumenta. Tá? Então é diretamente proporcional, e aí sim eu posso multiplicar aqui, né? Eu posso escrever 35 sobre 50 é igual a 10 sobre x. Tá? Posso fazer isso. E aí, antes de multiplicar em cruz, eu gosto de simplificar. Então aqui eu posso simplificar por 5, vai ficar 7 por 10, e aí eu posso multiplicar em cruz. Então 7x igual a 10 vezes 10, 7x igual a 100,
x é igual a 100 dividido por 7. Né? E 100 dividido por 7 é aproximadamente, vamos ver aí, né? 100 dividido por 7 vai dar 1, sobra 3, 0, 4, sobram 2. Bem, 0 aqui, e aí aqui vai dar 2, sobra 6. Ninguém consome 14,2 folhas, né? Então eu botaria a resposta 15 folhas, aproximadamente. Tá? Então, regra de 3, essa é uma regra de 3 simples. Né? Por que é simples? Porque eu só estou trabalhando com duas grandezas, funcionários e folhas. Então, foi aí a número 1. Tá? A número 2. Se 7 pedreiros constroem uma casa em 80 dias... Então, repara que ele já está falando de pedreiros, né? Então a gente tem essa grandeza aqui. Pedreiros em 80 dias. Então, 7 pedreiros em 80 dias. Apenas 5 deles construirão a casa em quanto tempo? E aí, lembre-se de fazer a proporcionalidade aqui, a verificação se é proporcional, e aí não tem nenhum macete para isso, sabe? É intuição mesmo, assim, é algo interno, assim, do tipo, se o número de dias aumenta, é porque o número de pedreiros também aumenta. Então, se eu pensar assim, se eu demorei mais dias, é porque foi mais pedreiros lá para casa ou porque foi menos pedreiros para casa? Menos pedreiros, né? Teoria, menos pedreiros. E aí, quando eu faço essa... para montar a minha proporcionalidade, eu tenho que inverter, tenho que deixar tudo no mesmo sentido. Então, eu posso ou inverter esse aqui, o 7 e o 5, ou inverter esse aqui. Tanto faz. Tá? Vou inverter o 7 e o 5. Então, isso vai ficar 5 sobre 7 é igual a 80 sobre x. Mais uma vez, eu posso simplificar. Eu já sei que aqui vai dar 16. Tá. Eu sou espertão. E aí, na hora de fazer a multiplicação em cruz, vai ficar 1 vezes x igual a 16 vezes 7. X igual a 16 multiplicado por 7. Vai dar 112. Então, resposta 112 dias. Né? Uma dica aqui é, se você fez, seja crítico da sua resposta. Né? Do tipo, 112 dias, faz sentido? Tem menos pedreiros e vai demorar mais? Faz sentido. Tá? Então, assim que você terminou de fazer, pense, seja crítico do que você acabou de fazer. Tá? Isso é uma boa dica que eu dou para você saber essa coisa de proporcionalidade, um para cima, outro para baixo. Tá? Então, isso também, essa questão 2, também era uma questão de regra de 3 simples. E regra de 3, né, a gente fala porque são... Deixa eu... Né, a gente tem 3 espaços completos e 1 vazio. É basicamente por isso. Também era simples, porque eu só trabalhava com duas grandezas, né? Pedreiros e dias. Agora, acho que você já sacou que a gente vai ver regra de 3 composta, né? Então, isso é uma questão de vestibular, por exemplo, mas regra de 3 composta é uma questão aí do 7º, 8º ano. Tá? 10 guindastes carregam... Então, guindaste já é uma grandeza. Né? Carregam 180 caixas em um navio em 12 dias, com 5 horas de trabalho. Caraca, né? São várias grandezas. Então, 10 guindastes. Então, já boto aqui, ó. Guindaste. Quem não sabe, guindastes é um troço gigantesco para carregar cargas pesadas, né? Então, 10 guindastes, caixas, 180 caixas
em um navio em 12 dias, com horas por dia. Vou botar assim, 5 horas por dia. Né? Então, tudo que está escrito ali em português, eu transformei isso em algo para eu entender o que está acontecendo no problema. Né? Eu resumi o meu problema. Agora outra parte. Quantas caixas serão carregadas? Então, ó, meu X é aqui. Não sei quantas caixas serão carregadas por 15 dias, por 12 guindastes, trabalhando 4 horas por dia. Então, vamos lá. Vamos verificar se é inverso ou diretamente proporcional. E isso vai fazer em cada uma das grandezas. Então, se aumentam o número de caixas, vai aumentar o número de guindastes? Né? Se são transportadas mais caixas, é porque tem mais guindastes ou menos guindastes? Bem, mais guindastes. Então, para cima também. Se aumenta o número de caixas, né, mais caixas estão sendo transportadas. É porque aumenta o número de dias ou diminui o número de dias? Bem, quanto mais dias, mais caixas. Então, os dois. Né? Também para cima. Se eu aumento o número de horas trabalhadas por dia, eu trabalhei muito mais horas nesse dia, vai aumentar o número de caixas? Vai aumentar também. Então, tudo é diretamente proporcional. Isso, putz, é bom. É legal, você não precisa inverter. Né? Então, eu separo esse aqui, que tem o x, bota aqui, 180 sobre x é igual. E aí eu não preciso inverter nenhuma fração, né? Então 10 sobre 12, 12 sobre 15, que é o de dias, e 5 sobre 4, que é o de horas. E multiplica tudo isso aqui. Né? De novo, sou esperto, vou simplificar. Então, por exemplo, o 12 com 12 aqui, o 15 e o 5 aqui. Então aqui 1 é 3. O 10 com esse 180. E não dá para simplificar mais nada. Então essa conta aqui é a mesma coisa que 18 sobre x igual 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 3 vezes 4 são 12. Então x é igual a 18 vezes 12. Eu vou fazer 18 vezes 10 mais 2, que é 180 mais 36, que dá 216. Então o número de caixas que serão transportadas é 216 caixas. Tá bom, pessoal? Então essa é a regra de 3 composta, porque eu trabalho com mais de uma grandeza. Né? Antes a gente trabalhava só com duas, guindastes e caixas, por exemplo. Sei lá. Né? Agora eu tenho guindaste, caixa, dias e horas trabalhadas. Essa é a diferença. E aí você tem que se atentar bastante sobre essa coisa de inversamente ou diretamente proporcional. E a gente faz isso intuitivamente, diariamente. Né? Então, por exemplo, vou numa loja e aí eu penso assim, caraca, vou numa lanchonete. Caraca, R$10 eu como 2 batatas fritas. Então, R$20 eu vou comer 4 batatas fritas. Você está fazendo regra de 3, você está fazendo proporcionalidade. Né? O cuidado que você tem que manter é que nem sempre as coisas são diretamente proporcionais e nem sempre as coisas são proporcionalmente lineares. Né? Elas seguem uma regra de 3. Então, por exemplo, um lado de um quadrado e a área, ela não é linear. Ela pode até ser proporcional, mas ela não segue. Então, por exemplo, um quadrado de lado 1 tem área 1. Beleza. Se eu dobrar o lado, a área não vai dobrar. A área vai ser 2 e a área fica 4. Então, se eu dobrar o lado, multiplica por 4. Então, não tem uma
uma regra de 3 aí, tá? Pelo menos não de uma maneira linear, de uma maneira de primeiro grau, enfim, isso é um outro vídeo. Tá? Então é isso. Usem muito, a química do ensino médio usa bastante, física do ensino médio usa bastante, regra de 3 é algo fundamental para a sua vida, pode ter certeza, não importa onde você vai. Falou? Um beijo, galera.